Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui falar de Vasco. Bom, a era Vanderlei Luxemburgo no Vasco agora tem seu primeiro reforço, o meia Marquinho. Vou fazer uma análise aqui do jogador, essa primeira contratação do Luxemburgo para o Vasco. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, isso ajuda demais o trabalho, beleza? Bom, primeiro, quem é Marquinho? Marquinho é um meia canhoto, tem 32 anos de idade, foi criado nas divisões de base do Palmeiras, passou pelo Botafogo e se destacou no Figueirense em 2008. Em 2009 ele chegou no Fluminense, que foi quando ele viveu sua melhor fase aqui no Brasil atuando. Foi reserva daquele time campeão brasileiro em 2010, que tinha Deco e Conca ali no meio campo. Mesmo sendo reserva, ele atuava bastante, era uma espécie de 12º jogador ali da equipe. Tanto que no ano seguinte, quando o Conca se transfere para a China, é ele que assume a posição de titular ali do meio campo. O Deco já vinha em fase final de carreira também, então o Marquinhos participava muito. O Marquinhos disputou cerca de 150 jogos com a camisa do Fluminense, ali em 3 anos apenas, e foi logo vendido para Roma, quando ele assumiu a titularidade no Fluminense. Ele chega na Roma no meio da temporada e mesmo assim se torna titular. Aquele time que tinha Totti, Fábio Simplício, Fernando Gago, Pjanic, Rodrigo Tadei, e que no ano seguinte ele recebe a companhia do Leandro Castan, que hoje está machucado, mas vinha sendo titular e capitão do time do Vasco. Mas nesse mesmo período ele acaba perdendo a titularidade ali da Roma, passa por um momento ali parecido com o que ele viveu no Fluminense, entrando e saindo, joga uma partida como titular, outra como reserva, mas tem uma passagem boa pela Roma. Em 2 anos de Roma ali ele disputa 56 jogos e marca 7 gols. Uma passagem boa para quem nunca foi protagonista. O Marquinhos jogou com a camisa 10 do Atlético Paranaense no início do ano, no Campeonato Paranaense, mas ele nunca foi um camisa 10, nunca foi esse homem de organizar o meio-campo centralizado. O Marquinhos sempre foi um meia esquerda. Ali o camisa 7, camisa 8. Inclusive você vascaíno deve ter a minha idade aí. Se você puxar na memória aí 2008, Vasco Figueirense em São Januário, choveu muito antes do jogo, caindo muito raio. Eu estava lá nessa partida. O Figueirense faz 4-0 no Vasco, o Madison é expulso depois, o Vasco consegue diminuir, fica 4-2, mas o Marquinhos fez 2 gols nesse jogo, um de falta e um numa batida da entrada da área, cruzada, se eu não me engano. E nesse time ele também não era o camisa 10, o Cleiton Xavier que era o camisa 10 desse time. Depois, quando ele vai para o Fluminense, ele tem ali Deco e Conca fazendo essa função mais de 10, mais organizador, de chegar à frente, de concluir. O Marquinhos sempre foi uma espécie de segundo, terceiro homem de meio campo durante a carreira toda. É diferente da trajetória do Bruno César, por exemplo, que o Vasco contratou no início da temporada, tem sido reserva. O Bruno César sempre foi um meio mais ofensivo do que defensivo. Voltava pouco para a marcação, sempre se aproximou muito da área para finalizar. Esse camisa 10 que volta menos, que recompõe menos. O Marquinhos não, o Marquinhos já é um jogador que fazia mais de uma função no meio campo. Poderia jogar como 10 centralizado, jogou algumas vezes assim, até na Roma mesmo, mas nunca teve essa característica, apesar de ser um bom finalizador. É uma arma dele, finaliza bem, bate falta, mas não é aquele camisa 10 clássico. Quando a gente fala em chegar um camisa 10, se pensa aquele cara que vai organizar o meio campo, vai ser aquele homem do último passe, como era o Douglas em 2014, por exemplo. Eu acho que inclusive nem joga dessa forma. O Luxemburgo já deixou claro que ele quer contratar reforços que façam mais de uma função em campo. Quer dizer que o cara tem que ser zagueiro, lateral e volante, não é isso? É, por exemplo, o caso do Andrei, que pode se aproximar mais do ataque, é um volante, mas pode funcionar como meia. O Marco Júnior é a mesma coisa. O Valdívia, que pode jogar centralizado, pode jogar pela esquerda. Acho que é mais nessa ideia. E é o que o Marquinhos fez durante grande parte da carreira. Ele nunca foi um protagonista, sempre foi um cara de colaborar ali no meio campo, às vezes jogando como segundo volante, às vezes como terceiro, numa necessidade jogando mais avançado, mas é um jogador com essa característica de fazer mais de uma função no meio campo. O Vasco hoje joga no 4-1-4-1, se defende no 4-1-4-1, ataca no 4-3-3 com os 3 volantes saindo, o Raul sai um pouco menos. Esse Marquinho da época de Fluminense, de Roma, de Figueirense, poderia ser esse volante um pouco mais pela esquerda, que era o que fazia o Lucas Mineiro no início da temporada e que tem feito o Marco Júnior e o Andrei, eles se revezam ali, trocam de lado, encostando um pouco no Marrone pela esquerda, mas participando dessa transição entre defesa e ataque, voltando para recompor e tentando chegar à frente. Inclusive
Inclusive na partida que o Vasco venceu agora o Ceará, faltou esse último passe nessa qualidade dos pés dos volantes. Quer dizer que tem que ser um camisa 10 fazendo isso. A grande questão é que o Marquinho, esse que eu tô falando do Fluminense, do Figueirense, que jogou na Roma, passou na Udinese depois também, passou 1 ano e 8 meses lesionado. Ou seja, as características que eu passei é de um jogador que na época tinha 25, 26 anos de idade, quando ele viveu a melhor fase dele ali no Fluminense. Esse Marquinho de hoje tem 32 anos de idade, passou 1 ano e 8 meses sem jogar futebol, sem disputar nenhuma partida como profissional. Ele passa 2 anos na Roma, é emprestado para o Verona, passa no futebol árabe, volta depois para a Itália para atuar pela Udinese, retorna ao Brasil em 2016 para jogar de novo pelo Fluminense, e é quando ele passa por uma cirurgia, já em 2017, no joelho, por conta de uma tendinite. É assim que ele retorna aos gramados, ele tem uma ruptura dos ligamentos do mesmo joelho que ele já havia operado, e o Fluminense reincide o contrato com ele logo depois. Isso era o final do ano de 2017, e ele já não jogava desde maio ou junho. Ele passa 2018 inteiro sem atuar e retorna aos gramados em 2019, uma oportunidade que o Atlético dá a ele de jogar pelo time sub-23, um time de aspirantes, na verdade. Ele já vinha se recuperando no Atlético desde agosto, se eu não me engano, já veio fazendo tratamento para tentar voltar aos gramados e ganha essa oportunidade, assina contrato com o Atlético até o meio do ano e disputa o Campeonato Paranaense pelo Furacão. A pergunta que fica é, mas como voltou o Marquinho? Eu vejo muita gente comentando, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paranaense, voltou marcando gols. É verdade, mas como que ele vinha jogando? Qual é o nível do Campeonato Paranaense? Eu conversei com um jornalista, amigo meu lá do Paraná, o Felipe Dalk, que é comentarista esportivo lá da CNT, lá do Paraná, e eu questionei ele exatamente sobre como foram as atuações do Marquinho, em que posição ele jogou, como foi o rendimento dele, porque quando saiu o interesse do Vasco, falou muito que o Marquinho foi eleito o melhor jogador da competição, ele marcou 6 gols em 14 jogos, realmente voltou bem para quem ficou 1 ano e 8 meses, quase 2 anos parado. E eu perguntei para o Felipe como é que foram essas atuações dele lá, já que ele acompanhou de perto essas partidas, essa volta do Marquinho ao gramado. E o que ele me falou foi o seguinte: o Marquinho retornou muito mal ao gramado nas primeiras partidas dele pelo Atlético. Ele voltou jogando exatamente como segundo volante. Exatamente como eu falei que provavelmente ele se encaixaria nesse time do Luxemburgo, fazendo essa função ali um pouco mais recuado pela esquerda. O Vasco não joga com meia de criação mais à frente. Em tese, o meio campo todo com os volantes chega para essa criação e ele teria essa capacidade, já que sempre foi um meia e sempre participou dessa jogada um pouco mais atrás. Ele foi testado nessa posição no Atlético assim que chegou e não rendeu. O Atlético, inclusive, nem se classificou no primeiro turno para a fase final. E ele vinha tendo atuações muito ruins, já era esperado também, até por causa da questão física, mas ele não rendeu nessa posição. Foi o que me passou o Felipe, que é jornalista de lá. E ele me falou também que o Marquinhos subiu de produção exatamente quando mudou a função, quando passou a ser realmente o camisa 10 do Atlético. Ele já vestia 10, era o capitão do time, mas quando ele assumiu essa função de atuar um pouco mais avançado, a gente chamava antigamente de ponta de lança, aquele meia que chega dentro da área para finalizar. Inclusive eu assisti alguns gols dele, assisti todos os gols dele pelo Atlético, e muito gol dele era realmente assim, entrando até como um centroavante, como o Ricardo Goulart fazia no Palmeiras, por exemplo, antes da lesão também. Um jogador que chega ali para concluir bem dentro da área, mas que participa pouco também da fase defensiva, que recompõe pouco. E isso é uma coisa que o Luxemburgo não gosta. Ou seja, a posição que o Marquinhos jogou melhor no Atlético, que ele se destacou, que fez os gols e foi eleito o destaque do campeonato, inclusive foi campeão, marca um gol na final contra o Curitiba, é a posição que o Vasco hoje não tem no time. Mas não tem porque o Luxemburgo não quer. O esquema do Luxemburgo não tem essa peça. Ou seja, não existe um titular para a posição que o Marquinhos vinha jogando no Atlético Paranaense, que é fazendo essa função de meia que entra dentro da área quase como um segundo atacante. O Vasco, na verdade, joga com 3 volantes, que é exatamente o mesmo modelo de jogo do Atlético, do time principal do Atlético. Ele vinha jogando pelos aspirantes, pelo Sub-23. O time profissional do Atlético, o time principal do Atlético, na verdade, joga também com 3 volantes ali. O Vasco, inclusive, jogou contra o Atlético na primeira rodada, se não me engano, do Brasileiro, perdeu de 4-1. E eles atuavam com Camacho, Bruno Guimarães e Lúcio Gonzalez. 3 volantes que saem bem para o jogo. Exatamente o mesmo esquema que o Luxemburgo faz hoje. 4-1, 4-1 defendendo, um 4-3-3 atacando, com todos os volantes subindo para participar dessa fase de criação ofensiva, sem necessariamente ter um meia. Tem o Tomás Andrade, que entra também nas partidas do Atlético, já foi titular em alguns jogos, se não me engano, contra o Vasco ele até foi titular também, mas o esquema principal do Atlético é esse 4-3-3, por isso ele não teria permanecido no Atlético, que ele não rendeu como segundo volante, não seria utilizado nesse esquema do Thiago Nunes no Atlético,
jogando como um meia mais avançado, porque o Atlético não tem no esquema do Thiago hoje essa peça, assim como o Vasco não tem também essa peça. Para encaixar o Marquinhos no time, então o Luxemburgo ou muda o esquema ou vai botar o Marquinhos para jogar numa posição que ele não vinha rendendo no Atlético Paranaense, ou não rendeu pelo menos nesse retorno inicial dele aos gramados. Outra coisa que pesa contra o Marquinhos também é o custo. O Vasco tem um histórico muito ruim com jogadores que vêm de seguidas lesões. Agora, por exemplo, o Breno e o Ramon, que são dois dos jogadores mais caros do elenco, dos 5 mais caros, os dois estão nessa lista e sequer atuaram esse ano, então desde o ano passado se recuperando, já vinham de lesões quando chegaram ao Vasco. O Breno já tem um histórico muito longo já de lesões lá na época da Alemanha, onde ele teve vários problemas lá na carreira. Por causa dessas lesões, o Ramon também já teve outras lesões na carreira. Quando chegou ao Vasco, já teve 2 lesões quase que seguidas. Ele retornou e teve uma lesão logo depois. O próprio Bruno César, que eu já citei aqui, ficou 7 meses sem jogar no Sporting e o Vasco contratou ele. Foi o principal reforço do Vasco no início da temporada, pelo menos se a gente for pensar em valores, e hoje é reserva do time. E ele joga exatamente na posição que o Marquinhos vinha se destacando no Atlético, ou seja, são 2 jogadores caros para a mesma posição. E ainda tem o Valdívia, que também pode fazer essa função mais centralizada e que estava desde novembro sem jogar quando chegou ao Vasco. Ou seja, é o caso ano passado apostou no Giovanni Augusto também, já teve o caso do Dagoberto, Luiz Fabiano, ou seja, o Vasco tem um histórico de contratar jogadores vindo de lesão, não recuperar e ter um gasto muito alto com isso. O Vasco há muito tempo pagando o salário de jogador que está encostado no departamento médico. Quer dizer que isso vai acontecer com o Marquinhos? Não, mas o histórico mostra que é arriscado você trazer um nome que está vindo de lesão, principalmente quando o jogador já tem mais de 30 anos. É mais complicada a recuperação, o corpo já funciona diferente, então precisa de mais cuidado ou precisa de um contrato feito para resguardar o clube. E isso o Vasco não tem feito nesses anos. Há pouco tempo agora saiu a notícia, por exemplo, do Bruno Silva, que chegou no Vasco recebendo 14 mil e um ano depois estava recebendo mais de 100. Se o Bruno Silva, que era a 4ª ou 5ª opção como volante do Vasco, vinha recebendo esse valor, quanto que o Vasco vai acertar o contrato do Marquinhos? No Atlético Paranaense ele assinou um contrato de 6 meses, jogou o período e foi dispensado logo depois, não renovou. Ou seja, o clube que abriu espaço para ele, que fez o tratamento dele, não quis prolongar o vínculo dele, mesmo ele tendo ido bem no campeonato estadual. Por que para o Atlético não era vantajoso e para o Vasco pode vir a ser? Pelo que foi divulgado, o contrato do Marquinhos com o Vasco pode ser de 2 anos. Que garantias o Vasco tem de que um jogador que ficou parado 1 ano e 8 meses vai atuar durante 2 anos, aos 32 anos de idade, sem sofrer uma nova lesão no joelho, que é um local complicado de ser tratado, que é demorado o retorno. 2 anos é um contrato muito longo para um jogador que está retornando de lesão aos 30 anos de idade. Marquinhos pode dar certo no Vasco? Pode encaixar bem no time? Pode. Não tem como fazer o trabalho dividente aqui. O que eu tenho para analisar são os fatos. E os fatos jogam contra o Marquinhos. Período parado, contrato longo e a possível dificuldade de se encaixar no esquema atual do Vasco mostram que é mais um risco do que uma certeza. E principalmente um risco alto demais para um clube que já errou muito nos últimos anos, inclusive com contratações parecidas como essa.